Na Manosphere, a gente tem um grupo que são os PUAs, né, os Pickup Artists, que são aqueles caras que ficam compartilhando técnicas para pegar o máximo de mulher possível, que com o tempo eles foram chegando na meia-idade, tiveram aquela crise de identidade, crise de meia-idade, e começaram a se tornar uns tradicionalistas, que nem os homens realistas aqui do Brasil. E daí na menosfera assim, norte-americana, europeia, eles abandonaram o rótulo de PUA e eles se transformaram em Red Pillars. Eles pegaram o termo da Red Pill só para eles. E também começaram a adotar e abraçar algumas ideias de MGTOW. Alguns deles são totalmente contra o casamento, mas enfim. Eles têm uma definição que diz o seguinte: que tu tem que se tornar um dos caras do topo, o topo de 10, 20% de homens, tu tem que fazer de tudo para chegar nesse topo, e daí tu vai ter acesso só ao filé das mulheres. Porque assim, antes quando era só PUA, tu precisava fake it, tu precisava fingir que tu era rico, que tu era isso, que tu era aquilo para atrair mulher. E daí a super solução deles é simplesmente aumentar mais ainda a carga, o peso que o homem tem que carregar. E não, tu tem que se tornar um desses caras, tu tem que se tornar um cara de alto valor para atrair uma mulher de grande valor. Uma tradicionalista, uma conservadia, que é a definição que a gente pode usar, né? Mas enfim, eles usam também aquela frase lá do Chris Rock, que é uma verdade, que diz que apenas mulheres, crianças e bichos de estimação são amados incondicionalmente. O homem ele só é amado com a condição que ele provém alguma coisa. Ele tem que provide something para receber, por exemplo, o amor, a companhia, o sexo de uma mulher, enfim. Só que uma coisa que não entra na cabeça desses caras é que não é todo homem que está disposto a pagar esse preço. E o preço desse fardo de performance que o homem tem que executar, que tem que demonstrar durante toda a vida dele para atrair mulher, o preço inflacionou absurdamente, especialmente nos últimos 70, 50 anos. Mas enfim, como eu já falei, é engraçado que na Manosphere os temas meio que ficam como se estivessem orbitando, ficam orbitando e assim às vezes surgem os mesmos temas no mesmo período de tempo, assim, no mesmo mês, na mesma semana, várias pessoas discutem a mesma coisa. Então eu quero dedicar esse vídeo a essa questão do fardo da performance. Lembra aquele vídeo do começo do meu canal que diz que o custo da paternidade e dos relacionamentos e do casamento, né, e a bolha de gerações, que eu trato exatamente disso, dessa inflação, do quanto esse fardo de performance do homem aumentou? E os PUAs, os Red Pillars, eles não entendem que o valor é subjetivo. Não é todo homem que vai valorizar casamento ou companhia feminina ou sexo na mesma medida que eles. Não é todo homem que vai querer simplesmente se tornar um desses 10, 20% dos homens que estão no topo, que querendo ou não é uma existência fácil. É um cara que vai ter que criar a própria empresa, vai ter que trabalhar 60 horas por semana, e tem cara que pensa assim, olha, eu não valorizo tanto assim mulher, eu prefiro ter uma vida normal, ou até mesmo uma vida minimalista, e para mim conforto é tempo livre para fazer o que eu quiser fazer, para ter até alguns projetos alternativos. Mas enfim, o Thinking Ape ele lançou um vídeo que eu assisti, o Love Faded Painting, que ele fala exatamente disso, mas pegando de um outro aspecto, não focando no cara, no fardo de performance que ele mesmo desenvolve, mas na expectativa que a mulher tem de um homem, para o tipo de homem que ela quer ter um relacionamento. E daí no vídeo ele usou uma alusão que eu prefiro não usar. Ele comparou como se fosse um quadro. A mulher tem uma ideia de um quadro que o homem tem que ser para ela se sentir atraída, e o cara tem que se tornar a moldura desse quadro. E ele só vai continuar com ela enquanto a moldura encaixar na pintura. Eu não gosto de usar esse tipo de alusão, mas enfim, a mulher ela tem uma imagem do homem com quem ela quer namorar, casar, ter filho, etc. E o cara, para ter acesso a ela, tem que satisfazer essas expectativas. E daí tu pega aquele histórico. A mulher tá lá com entre os 18 e 25 anos, ela tá no ápice, no pico do valor de mercado sexual dela, e a expectativa dela é gigante. Só que às vezes ela não tá pensando em algo sério, então tu até começa um relacionamento normal, assim, o negócio é casual, tá bom. Só que uma coisa que o Thinking Ape fala, muito boa, é a seguinte:
essa expectativa que ela tem de ti está inflacionada, está supervalorizada e tu não vai satisfazer essa expectativa. Ele falou, isso é inevitável, cedo ou tarde tu não vai satisfazer essa expectativa e ela vai querer te descartar. Isso é uma coisa que a gente vê acontecendo. O guri ali dos 15 até os 30 vai passando por um monte de cara e todo cara com quem ela termina, ele quer o errado, ele quer o vilão, ele que não estava going places, né? Ele que não estava crescendo financeiramente e profissionalmente o suficiente, ela não se sentia segura com ele e tudo mais, etc. E daí nesse vídeo do Thinking Ape ele falou o seguinte, né? Primeiro que é inevitável, cedo ou tarde tu não vai satisfazer a expectativa dela e ela vai te chutar, vai chutar o balde do relacionamento, porque é o que acontece no sistema atual, da mulher moderna, empoderada atual, é assim que acontece. Só que daí ele disse o seguinte, que quando a mulher passa dos 30, especialmente quando ela chega próximo dos 40, a expectativa dela começa a se aproximar mais da realidade. Não porque ela faz uma real análise dela, assim, do que ela traz para um relacionamento, do valor real dela, e adequa esse valor com a expectativa dela de um homem. É simplesmente porque ela vê que os caras não estão mais dando tanta atenção para ela, não estão correndo tanto atrás, e daí começa a bater o desespero. E daí numa última tentativa para tentar arranjar um cara para se casar e ter filhos, né, enquanto o útero dela está parando de funcionar e os óvulos estão terminando, ela resolve dar uma ação desesperada e não, eu vou baixar a minha expectativa porque não tem outra opção. Mas até nesse caso, tu não é a primeira opção da mulher. Ela não te escolheu, ela simplesmente ficou desesperada e tu é o cara que apareceu que é bom o suficiente, is good enough. E ok, talvez tu vai ter 1-2 anos de relacionamento bom com ela, só que, querendo ou não, cedo ou tarde ela vai acabar te ressentindo. Porque pensa, ela ficou anos, ela ficou uma década ou mais com aquela expectativa, com aquele entitlement, né? Aquela visão totalmente mimada de querer mais e mais, querer uma expectativa que está totalmente real. Porque tu pensa, a gente tem a mídia, governo, instituições de ensino, todo mundo inflando o ego das mulheres. É basicamente aquela síndrome de meninas superpoderosas, né? A mulher é sugar, spice and everything nice, né? Açúcar, tempero e tudo de bom. E a gente vê que não é exatamente assim. A mulher ela é tão bosta quanto o homem, entendeu? São indivíduos, têm as suas qualidades, seus defeitos e também podem agir com crueldade, também podem ser egoístas. Ainda mais quando tu tem o Estado do teu lado. Mas enfim, eu achei interessante abordar porque assim, primeiro tem essa noção dos caras que acabam se tornando meio tradicionalistas, realistas, conservadores, que daí eles desenvolvem essa ideia que não, eu tenho que me tornar o super alfa, eu tenho que produzir pra caralho pra poder atrair uma mulher. Só que se tu for analisar, até a expectativa delas está inflacionada, está irreal, está numa situação que não bate com a realidade. É uma esquizofrenia, é como se estivesse vivendo num outro mundo. É um valor super inflacionado. E daí por volta do mesmo período, o Sunrise Hoodie, que é um outro MGTOW, assim, que nem o Happy Humble Hermit, ele faz uns estudos assim comparando com a Bíblia, e o cara fala bem pra caramba, e não fica esfregando a religião, ele só fica fazendo umas comparações. E daí ele fez um vídeo exatamente sobre isso, sobre o fardo da performance. Porque qual que é o problema? A gente como homem, especialmente nossa geração, a geração Y, X, até um pouco a Z, a gente é bombardeado com aquela informação desde pequeno, assim, de colocar na nossa cabeça que o ápice da tua vida vai ser casar, vai ser ter filhos, e a mídia, os filmes, os seriados passam aquela ideia que as mulheres são todas boazinhas, e que depois que ela casar contigo a tua vida está resolvida, é que ela sempre vai te dar apoio. Fica passando aquela ideia de que como se fosse um amor incondicional. É aquela questão, nos filmes de comédia romântica, geralmente o homem nas comédias românticas ele é o pragmático e a mulher é a romântica. Só que se tu for ver na vida real, a mulher é que é a pragmática e o homem é que é o romântico. É o homem que acaba dando o braço a torcer e dando uma de trouxa. Inclusive até uma coisa assim que na minha adolescência assim, já teve mulher na minha família que me ensinou assim, falou, o homem quando ele gosta ele é babaca, ele gosta da mulher, não importa a condição, o status dela, financeiro, econômico, etc. Ou profissional. Já a mulher não, ela pode até gostar de um cara, só que se ele não passar a segurança financeira, não tiver status, não tiver uma carreira, ela vai só sentar um pouco na vara dele e depois foda-se. Mas enfim,
Nesse vídeo do Sunrise Hood, ele trata exatamente disso, que assim, a mídia fica jogando pra gente uma ideia como se não existisse esse fardo de performance, como se o amor, entre aspas, da esposa, da namorada fosse incondicional. E daí passa a ideia para os caras que assim, olha, a parte mais difícil é só tu namorar e conseguir se casar com a mulher. Depois disso tu pode relaxar, depois disso tu pode ficar tranquilo. E não é. É que nem o vídeo que eu acabei de citar do Thinking Ape. A mulher tem uma expectativa de ti que é totalmente real, tu tem que check in todos os boxes assim da lista de demanda dela. E inevitavelmente tu vai fracassar, tu não vai conseguir satisfazer tudo. Só que daí, imagina anteriormente, quando não existia divórcio, os casais assim, eles tentavam fazer o negócio funcionar, o que que acontecia? A mulher tinha que pegar essa expectativa aí real dela e ela precisava adaptar à realidade, precisava amadurecer. Hoje em dia não, hoje em dia a hora que ela decide que tu não satisfez as expectativas dela, foda-se, vaza. Termina namoro, termina casamento, termina união estável, porque é aquele negócio, no sistema atual, a mulher não te pertence, é só a tua vez. E então o que eu digo é, tu não tem que pagar um preço definitivo, por exemplo, um contrato de casamento em que tu vai ter que pagar pensão, vai perder metade do que tu tem, por algo que é temporário, por algo que é condicional. E daí nesse vídeo do Sunrise Hood ele fala, né, que é passada essa ideia pra gente de que o negócio não é condicional, que não existe esse fardo da performance, só que daí os caras acabam indo que nem uns trouxas pra simplesmente se casar achando que vão poder relaxar e não tem nada disso. Passa, sei lá, teve uma época que a duração média dos relacionamentos era 6 anos. Foi uma época que teve bastante divórcio, bastante pensão alimentícia, porque em 6 anos dá tempo de morar junto, casar e ter um filho. A gente está chegando agora numa situação em que a duração média dos relacionamentos está 2, 3 anos. Não dá nem tempo de morar junto, nem de casar, nem de ter filho. Então, se prepara aí para a onda de encalhadas. Só que daí no vídeo do Sunrise Hood ele aborda bem isso, como é uma desonestidade da sociedade ficar promulgando, passando adiante essa mentira para os homens. Na verdade o negócio tem que ser bem honesto. De certa forma os PUAs, assim, os Red Pillars, eles estão fazendo algo certo porque eles estão deixando bem claro, olha, existe um fardo de performance, para tu ter acesso e para tu manter a mulher, tu não vai poder parar, tu não vai poder relaxar, tu vai ter que continuar crescendo, crescendo e produzindo. E daí o argumento do Sunrise Hood é o seguinte, é que tem que ser honesto o negócio, desde pequeno, não tem que ficar fazendo lavagem cerebral nos homens, assim, nos garotos desde cedo para acreditar que as mulheres são umas princesinhas, porque o cara tem que chegar ali na vida adulta e ele tem que decidir se ele está disposto a carregar esse fardo de performance ou não. Se vale a pena para ele isso ou não. Porque eu acho que com o preço inflacionado que a gente tem hoje em dia, os riscos envolvidos, as leis de divórcio, de vara de família, de guarda e tudo mais, tá muito caro. Esse fardo de performance tá muito alto, tá muito caro. Aliás, até alguém comentou no canal uma coisa bem pesada, bem interessante, que assim, a gente tem essa regra 80-20, dos 80% das mulheres que estão correndo atrás dos 20% de homens que estão no topo. E no discurso feminista fica sempre aquele negócio que existe a diferença salarial, que a gente vive num patriarcado, que a maior parte dos donos de empresa, gerentes, presidentes e políticos são homens. Então pensa na esquizofrenia, na falta de contato com a realidade. Basicamente o que essas mulheres estão dizendo é que 80% dos homens não existem, eles são irrelevantes, porque para tudo elas usam como parâmetro só os 20%, os 10% que estão no topo. Pensa nisso, os outros 80% de homens não existem. Olha o resultado do empoderamento, certo? Então, os caras não existem, entendeu? Os que da mesma forma que eu falei assim, que para relacionamento existe aquela expectativa totalmente real, olha como a gente consegue quantificar isso, até mesmo pelo discurso feminista. É que nem aquelas experiências que tem do Tinder, que diz que 80% dos homens são classificados para as mulheres como não atraentes do Tinder. É tudo o cara que vai para a esquerda. Então olha como está inflacionado o negócio. E linkando também com outro vídeo, eu achei até interessante, porque teve um hangout do Thinking Ape com o Human,
no qual eles falaram algo que está relacionado a esse fardo da performance e essas expectativas irreais da mulher atual, que eles disseram o seguinte, que antigamente o cara ele tinha aquela etapa da vida dele, o casamento era só uma etapa, ele casava, tinha os filhos, ficava lá ralando até os filhos estarem um pouquinho maiores, assim, para poder ir para a escola e a mulher poder voltar a trabalhar. E daí depois o cara podia dar uma relaxada, ele se dedicava a outros projetos da vida dele. Ele tinha esposa, tinha os filhos, tinha casa. E vamos dizer isso, na época que não existia divórcio, ou não existia no fault divorce, né? Que é esse divórcio por qualquer justificativa. Pode ser simplesmente, me desapaixonei, estou infeliz, a mulher chega lá, fala uma dessas duas coisas e já rola o divórcio. Então eles conversam que assim, anteriormente o cara ele podia se dedicar a outras coisas. Ele tinha uma segurança na instituição do casamento. Ele podia tocar os outros projetos dele. E daí eles fazem comparações assim de caras que eram grandes empresários, grandes inventores e cientistas, porque o cara tinha aquela segurança. E basicamente no sistema atual, a gente tem que pegar o cara que está casado e tem filhos, ele tem que virar um cucão, ele tem que virar um blue pill, ele tem que o tempo todo ficar para a esposa, senhora sim senhora, agradando ela, mimando ela como se fosse uma princesinha, como se fosse uma adolescente mimada, porque senão a qualquer momento a fila anda para uma situação de casamento, assim, que tem filhos envolvidos, assim, vê a facilidade com que as mulheres se divorciam hoje em dia, as facilidades que elas têm através do governo, de partilha de bens, de pensão, de guarda de criança. Então, essa é a parte mais grave, assim, mais extensa do fardo da performance. Então tu pensa, vale a pena isso? Na situação atual, vendo assim que tu tem a expectativa delas, que é irreal, não bate com a realidade, está exigindo muito mais do que poderia exigir. Até mesmo tem aquela expressão, né? What do you bring to the table? Tipo, a gente está numa mesa de negociação, o cara está lá colocando o que ele está trazendo para a mesa de negociação, o que ele tem para oferecer no relacionamento. E daí a mulher chega ali oferecendo quase nada, ou pouquíssimo, só que a lista de expectativas dela é gigante, assim, já existe um desequilíbrio nesse ponto. E daí tu tá disposto a ficar mantendo isso indefinidamente, mantendo essa expectativa que é totalmente real, e pior, tu tá disposto a basicamente se tornar um escravo, de certa forma. Depois do casamento, depois que tem filhos, assim, tu tem que ficar mantendo essa fachada, mantendo essa performance, se sacrificando, reduzindo a tua expectativa de vida, porque se tu não satisfazer as expectativas da mulher, a qualquer momento ela pode te dar um pé na bunda e dane-se. Tem até umas histórias de terror ali dos Estados Unidos que eles chamam de Silver Divorce, que é o divórcio prateado, o divórcio grisalho. Que é o seguinte, o cara tá lá casado com a mulher, tiveram filhos, tiveram netos e tudo mais, e daí ele tá lá nos seus 60, 70 anos, prestes a se divorciar. O que a mulher faz? A mulher se divorcia assim que ele se aposenta, porque ganha acesso também à metade da aposentadoria dele também. Então, é como se fosse uma prisão, é basicamente assim, ó. Depois que o divórcio foi legalizado do jeito que ele está legalizado atualmente, que não precisa ocorrer uma violência doméstica, um estupro, ter alcoolismo, droga no meio, não precisa ter nenhum abuso grave do nível de crime, assim, que tu pode simplesmente se divorciar por qualquer razão. Tô infeliz, tô insatisfeita, desapaixonei, que não é à toa que, acho que é o quê? 70%, 80% dos divórcios é a mulher que inicia. Depois que o divórcio foi legalizado desse jeito, cara, a vida de um homem num casamento é basicamente terrorismo. É terrorismo, cara. Não é nem aquela coisa assim de, olha, tu tem que ser responsável pela mulher e pelos filhos. O cara pode estar sendo responsável. Ele pode estar pagando todas as contas em dia, mantendo a casa da família. Pode não estar faltando nada para a mulher e para os filhos. Só que se a expectativa da mulher for irreal, o que a gente pode ver na realidade que bate é uma expectativa irreal que elas têm a respeito de relacionamento, casamento, marido. Se a expectativa dela não for satisfeita, mesmo ela sendo irreal, tu tá ferrado, tu tá em risco. É que nem aquela expressão que os caras falam assim, se tu acha que a tua esposa gosta de ti e te respeita, pede demissão do teu emprego para ver o que vai acontecer.
O Hillman mesmo, aquele MGTOW lá da Austrália, ele fala que teve uma época que ele estava bem pra caramba de grana, tinha uma namorada super atraente, só que ele estava cansado do trabalho dele, ele tinha bastante dinheiro juntado. Ele queria largar o trampo dele e pegar um trampo mais tranquilo para ter uma qualidade de vida melhor. Assim que ele abandonou essa vida de emprego de alto escalão, com status, a namorada dele terminou com ele. O cara se livrou cedo, o cara desviou de uma bala. Agora imagina se ele tivesse deixado para fazer isso depois que estava casado. Então não adianta, eu vou reiterar. Depois que o divórcio foi legalizado, basicamente o casamento para o homem ele virou um terrorismo. 24 horas por dia, 7 dias por semana, tu tem que ficar lá, o tempo todo, trabalhando a 100%, produzindo o máximo possível, tentando de tudo quanto é jeito manter a mulher satisfeita, porque se tu não satisfazer ela, tu tá em risco e tu tá em risco de perder tudo, de perder a tua casa, perder metade da tua riqueza, perder teus futuros ganhos, perder até a tua aposentadoria, perder os seus filhos. Então não adianta, cara. Última vez, depois das mudanças do divórcio, para ter as leis de divórcio que a gente tem hoje em dia, casamento é terrorismo, cara. Vai além da expectativa real da mulher, vai além do fardo da performance, é algo que vai além do preço tá alto demais. Eu acho que o cara que aceita ainda isso, ou acha que isso ainda vale a pena, olha, talvez a vontade dele de ter filho seja muito grande. Ou talvez ele tenha sofrido tanta lavagem cerebral quando criança e quando jovem, que ele valoriza, assim, ele valoriza pra caramba o casamento, valoriza pra caramba a família. Só que ele tem que aumentar, trabalhar na percepção dele e ver se as mulheres hoje em dia valorizam isso nesse ponto. Porque com a facilidade que elas abandonam relacionamentos hoje em dia, não importa o quão sério seja o relacionamento, pode ser uma família, pode ser um casamento, assim. Elas estão dispostas simplesmente a destruir famílias e sacrificar o cara, escravizar o cara durante décadas, sendo que já estava escravizando durante o casamento, mas quer continuar escravizando depois do casamento através da pensão. Simplesmente porque elas não querem adaptar a expectativa delas com a realidade. Elas não querem baixar o nível. Aquela ideia assim, eu sou uma princesinha, eu mereço de tudo, do bom e do melhor. E se eu não estou satisfeita, a culpa é do mundo. A culpa é do mundo porque inicialmente a culpa vai ser dos caras com quem ela se relaciona. Dos namorados, dos maridos. Só que a hora que ela encalhar, a hora que passar na wall, e nenhum homem mais quiser, sinceramente eu acho que a maior parte das mulheres não vai ter aquele autoconhecimento de analisar a si mesma e pensar assim, não, eu fiz besteira. A minha expectativa estava muito alta, eu estava com um marido que assim, era um marido perfeito, era um marido muito bom, eu estava com um bom namorado e eu fiz cagada. Eu acho que a maior parte delas vai chegar naquele ponto que, olha, não tem nada de errado comigo, a culpa é do mundo. E daí a gente vê o que acontece, né? Elas viram essas encalhadas feministas radicais que nem tem nessas marchas de mulheres lá com o chapéu rosinha de buceta que rolou nos Estados Unidos desde a eleição do Trump. Mas, por fim, por esse vídeo é isso, e é bem essa questão, cara. O custo da paternidade, do casamento e até mesmo dos relacionamentos está alto demais, e parece que a manobra para o homem é simplesmente fazer sempre aquele cálculo do retorno do investimento. Então, parece que a maior parte dos relacionamentos, se o cara ainda quiser continuar tendo relacionamentos, vai ser um monte de namoro aí que não dificilmente vai passar de 2 anos. Porque conforme a mulher vai exigindo cada vez mais do teu tempo, se tu ficar fazendo exatamente aquele cálculo do retorno do investimento, quanto tu tá dando no relacionamento e quanto tu tá recebendo de volta, tu vai ver que antes de completar 2 anos tu já vai chegar na conclusão que tu tá oferecendo muito mais do que tu tá recebendo em troca, que existe alguma coisa de errado nas expectativas dessa mulher e que daí tu não tem por que continuar o relacionamento. Isso é bom. É bom que tu faça isso e que tu termine o negócio antes de tu se casar. Porque realmente depois do casamento, cara, é escravidão e terrorismo.